Narabacantirá, Norobocochomorobosúbia, Mequibiborabacé, Meribicandarabacé, Norobia, Xerebicandarabaçu. E eu vos farei labaredas de fogo, carvalhos de justiça, reparadores de brecha. Vocês reedificarão as ruínas, porque eu vos escolhi para esse propósito. Vocês farão, meus filhos, grandes coisas. Xerebicandarabaçoribiocamanás, Toribicandará. Vocês serão para mim Norobocobianás, Neribicandarabás, como árvores frondosas e frutíferas, porque eu os tenho plantado junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, cujos frutos, aleluias, cujos frutos são produzidos na estação própria. Portanto, meus filhos, permanecei em mim, permanecei na minha palavra, não vos moveis, porque eu, o Senhor, os guio. Eu, o Senhor, o tomo pelas mãos e os conduzo. Queiramanamá, passo a passo, passo a passo. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o vosso Abba, que cuido de vós. Vocês saberão que eu sou o Senhor, que tenho falado com vocês durante todos esses dias, lhes dado promessas, e as farei cumprir no devido tempo, para todos vós que temeis o meu nome, para todos vós que têm honrado a mim e a minha palavra. Vocês, meus amados, que têm dado ouvido aos meus servos, que eu levantei para vos ensinar. Vocês que têm honrado os meus filhos, que eu tenho colocado sobre vós como líderes. Chorabacandarabaçou, Neriricobarás. Vocês serão exaltados. No devido tempo, eu, o Senhor, os exaltarei. Eu os colocarei em lugares de honra, porque vocês têm se humilhado diante de mim. Vocês, meus amados filhos, têm se portado em uma condição humilde, e aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Porque eu, o Senhor, abaterei os orgulhosos, soberbos, arrogantes, mas a vós, filhos meus, vós os humildes de coração, vós que têm se portado com humildade e simplicidade, sem ambição, sem arrogância, e que têm lavado os pés uns dos outros, eu mesmo, no meu tempo, vos exaltarei. Por isso, permanecei assim, na minha presença, descansando, confiando, crendo, confessando a minha palavra. Que a minha palavra não aparta da boca de vocês. Que as minhas palavras não se apartem de vossos lábios. Pois eu, Senhor, confirmo a minha palavra. Que sair da vossa boca, eu a confirmarei. Farei com que se cumpra. Porque as minhas palavras não voltam para mim vazia. As minhas palavras, elas não voltam para mim vazias. Antes, faz aquilo que me apraz e prospera naquilo que eu enviei. Por isso vocês devem confessar a minha palavra. Dos lábios de vocês devem sair a minha palavra. Pois a minha palavra está junto de vocês, em vossas bocas e em vossos corações. A palavra da fé que vocês têm ouvido, que vocês têm sido instruídos, ensinados, admoestados. Permanecei na minha palavra, e eu permanecerei operando e agindo no meio de vocês por causa da minha palavra. Por isso vocês devem mantê-la em vossos corações, em vossos lábios, porque fazendo assim, eu continuarei a me manifestar a vós. É a minha palavra em vossos corações, em vossos lábios, que traz a manifestação da minha presença, do meu poder, da minha glória. Quando vocês ouvem, quando vocês recebem a minha palavra, creem nela e confessam com a boca, vocês atraem a minha presença, o meu poder e a minha glória. Pelo confessar, pelo crer e confessar, pelo crer com o coração e pelo confessar com a boca, vocês fazem com que a minha glória se mova e se manifeste no meio de vocês. Portanto, não deixem, ó meus filhos, de confessar a minha palavra. Digam aquilo que a minha palavra diz. Confessam isso todos os dias, de manhã, ao entardecer, no crepúsculo. Confessam que vocês são a justiça de Deus em Cristo, que vocês são filhos amados, perdoados, que vocês são mais que vencedores em todas as coisas, que vocês tudo podem, porque eu, Senhor, os fortaleço,
Confessam aquilo que a minha palavra diz. Que vocês são filhos, herdeiros. Confessam. Eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Que esteja nos vossos lábios essa palavra. Porque fazendo assim, eu, Senhor, agirei, me moverei e me manifestarei. Sempre que da vossa boca e do vosso coração a minha palavra permanecer, então eu permanecerei, agindo e operando. Porque farei com que se cumpra tudo que vós tem falado, confessado, decretado. Segundo a minha palavra, tudo se cumprirá. Tudo, absolutamente, tudo se cumprirá. Se vocês falam que vocês são o que a minha palavra diz, então vocês serão. Porque eu, Senhor, farei com que tudo isso se cumpra. Tudo isso se torne real. Porque a realidade está em Cristo. Então não deixe de confessar a minha palavra. Em nenhum momento deixe de confessá-la. Mesmo em meio às circunstâncias adversas, mesmo em meio às adversidades, filhos, confessai o que diz a minha palavra. Porque a realidade está nela. Não está no que vocês veem com os olhos, nem aquilo que vocês ouvem com os vossos ouvidos, nem aquilo que está diante de vocês. A realidade, porém, ela se encontra em Cristo. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então não atentem para aquilo que diante dos vossos olhos está, nem por aquilo que vocês ouvem com os vossos ouvidos. Não considerem as aparências, mas atentem para a minha palavra. Ela é a verdade. É nela que vocês devem se firmar, crer, confessar. Porque se vocês assim procederem, atentando para a minha palavra, a palavra da verdade, e nela perseverarem, vocês então, ó meus amados filhos, terão tudo, absolutamente tudo, o que na minha palavra está escrito. Vocês serão mais que vencedores. Vocês serão fortalecidos. Vocês serão renovados. A cada dia, vocês crescerão, se manterão firmes, de pé. Vocês não cairão diante dos obstáculos. Nada poderá abalá-los, nenhuma tempestade, nenhum vento, nada poderá abalar vocês, nenhuma circunstância, por mais adversa, nada, absolutamente nada vos abalará. Se vocês permanecerem nos meus ensinos, se vocês permanecerem crendo e confessando o que a minha palavra diz, então vocês terão saúde. Se vocês permanecerem a confessar o que diz a minha palavra, então eu, Senhor, renovarei as vossas forças. Vocês desfrutarão de saúde plena. Não haverá doenças e enfermidades que poderão atingi-los. Nem praga, nem maldição, nada poderá atingi-los. Se vocês permanecerem na palavra, então haverá manifestações de poder, de glória, e o inimigo não poderá mais oprimi-los, não poderá mais atingi-los com as suas setas. Vocês estarão protegidos. Haverá no meio de vocês um fogo que os guardará, e nada poderá atingi-los. Nada. Se vocês permanecerem nos meus ensinos, confiando na minha palavra, e crendo nela e confessando com a boca, vocês serão Shekamana, Sorobo, Shebiabas. Vocês serão invencíveis, inabaláveis. Vocês serão poderosos nessa terra. Porque eu habito na congregação dos poderosos, daqueles que confiam e creem. Aleluia. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome. Glória a Jesus. Eis que venho sobre vós como uma chuva serôdia e temporã. Eis que venho sobre vós como uma chuva torrencial, para regar as vossas terras, para fazer brotar as vossas sementes, para fazer crescer os vossos frutos, que vocês colherão abundantemente. Haverá fartura, meus amados filhos. Os vossos celeiros se encherão abundantemente e os vossos lagares transbordarão. Porque eu trago chuva. Eis que trago abundante chuva. E onde há sequidão, brotará o Ramakancha, Norokobianás. As vossas sementes plantadas há muito e muito tempo não foram perdidas, mas eis que eu trago chuva. A chuva do Senhor vem sobre vós, em abundância.
para regar vossas sementes e fazer brotar e crescer e produzir muitos frutos. Muitos frutos. Que vocês não terão aonde recolher, porque grande será a colheita, diz o Senhor. Grande será a colheita. Vocês serão fartos, diz o Senhor. Fartos. Comereis abundantemente, ficareis satisfeitos, porque eu, o Senhor, tenho feito assim. A chuva do Senhor vem sobre vós. A chuva vem. A chuva vem, filhos. Chuva abundante. Chuva abundante. A chuva do Senhor. Eis que ela vem sobre vós, para regar as vossas terras. A chuva. Vejam, é a chuva do Senhor. Os ventos já sopram. Os ventos já sopram. E traz a chuva. Essa chuva ficará e permanecerá. Porque a chuva do Senhor é a chuva do Senhor, que vem para regar as vossas terras. Nariaganamashoro, Megibibanas. A chuva, a chuva, a chuva. Vejam a chuva. Contemplem, olha, vejam a chuva. Tekemarabassobionas. Vejam a chuva, olhem a chuva. Tekemara chorobokobia, sedabioba, chocomanas. Ela vem sobre vós. A chuva vem sobre vós. Para tirar toda a esterilidade da terra. Para que a terra produza em abundância. Norobokovianamas. É a chuva que vem sobre vós, como eu prometi. Como eu prometi a vós, eu trago a chuva. Eu trago a chuva, como prometi. Farei chover em vossos campos. Farei chover em vossos campos, para que vocês colham em abundância. Para que a colheita de vocês sejam fartas. Eu sou o Senhor, que cumpro o que tenho prometido. Eu sou o Senhor, e eu trago sobre vós a chuva. Vocês colherão fartamente e abundantemente. Portanto, alegrai-vos, ó filhos, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, porque trago sobre vós a chuva, a abundante chuva. Regozijai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos, porque a chuva do Senhor vem. Não haverá mais sequidão, não haverá mais terra seca, não haverá mais deserto, porque farei brotar as ervas, farei brotar, sim, as sementes produzirão, os pastos serão verdejantes, os riachos que haviam se secado transbordarão em suas ribanceiras. Os vossos campos florescerão, diz o Senhor. Florescerão. Regarei o jardim para que produza. Mekiamanassou. Nuribikamas. Para que produza os aromas. Para que exale o perfume da minha glória. Sereis um jardim regado e bem cuidado pelo meu espírito. Vocês serão regados e cuidados, e vocês exalarão o perfume da minha glória, o perfume do meu filho. Porque vocês são como um jardim regado e bem cuidado. Florescerão nos átrios do Senhor. Serão viçosos, porque assim diz a minha palavra. Ainda na velhice, vocês produzirão frutos. Vocês subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Porque tudo isso tenho falado, e assim farei que se cumprir em cada um de vós, que confiais na minha palavra. Vós que permanecei, vós que tem permanecido em mim, que tem honrado o meu nome, assim se fará, conforme eu tenho dito. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
Obrigado, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Que todos vós, amados, possam permanecer crendo. Não se movam desse lugar e não se distraiam com nada, porque tudo isso que o Senhor falou, tudo se cumprirá. Absolutamente tudo. Tudo se cumprirá. Vocês só precisam permanecer no descanso, confessando. Vocês só precisam confessar com a boca e crendo no coração de vocês. Aquilo que eu vos tenho falado se cumprirá. Tudo no seu devido tempo. Não vai passar um tio. Não vai passar. Tudo vai se cumprir, como eu tenho dito. Glória a Jesus. Oh, Jesus amado, que bom Pai.